Olá, bem-vindo a esse vídeo. Sou o professor Jálio César, solista e camerista, bacharel em música pela Universidade Federal do Estado de Goiás, e essa é a nossa sexta aula de uma série de 8 videoaulas que fazem parte do projeto Continuidade das Oficinas Culturais pelo Instituto Mundo e Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Bom, iniciando a nossa sexta aula de uma série de 8 videoaulas, né? A gente dá continuidade naquilo que a gente estava falando na aula 5, onde a gente falou sobre os modos gregos, né? Eu exemplifiquei o modo jônio, e aí é óbvio que nós temos uma série de elementos para a gente chegar até aqui, né? Então, portanto, se você ainda não estudou as outras aulas, eu recomendo que volte lá, dê uma estudada no conteúdo e aí depois venha para essa aula, né? Dando continuidade na ideia dos modos, é importante a gente levar em conta que você saiba de tríade, tétrade, ou tríades, tétrades também, né, no plural. Saiba os acordes, né, o sistema 5, o caged, os acordes maiores e menores, né. Então, esse centro tonal, que eu passei também em outras aulas, né, é que a gente vai utilizar como referência e como padrão, utilizando a tonalidade de Dó maior. Então é importante entender o seguinte, quando eu toco o acorde Dó, eu penso nele como o primeiro grau. Quando eu toco Ré menor, segundo, Mi menor, terceiro, Fá, quarto, Sol, quinto, Lá menor, né? Sexto e Si menor, sete bemol 5, né? Já um acorde com sétima, né? Um acorde em tétrade na formação. Eu penso como uma sétima dentro de uma escala em acordes, né? Aquilo que eu falei. Quando a gente organiza uma escala em acordes, a gente chama de centro tonal, né? Então, nesse caso, é o centro tonal maior. E aí, quando eu falo primeiro, segundo, terceiro, eu estou pensando em graus, né? E, obviamente, eu estou falando de harmonia funcional, né? Então, cada acorde ele tem uma função, né? Então, função de primeiro grau ou função de tônica, segundo grau, supertônica, terceira, né? Função de mediante, subdominante, quarto grau, dominante, quinto grau, sexto grau, superdominante e sétimo grau, sensível, né? Isso aí, obviamente, pensando no aspecto mais literário, né? Ou propriamente teórico da música, né? É uma coisa que acaba não fazendo tanta diferença quando a gente vai para a parte prática. É importante a gente entender basicamente as tríades, as tétrades, o centro tonal, a organização dele, que a gente já falou, e o caged, né? E saber os acordes maiores e menores até então, né? E com exceção desse acorde menor 7 bemol 5 também que foi passado, né? De duas formas, com a tônica na quinta corda e com a tônica na sexta corda, né? Então é importante saber esses acordes, porque de fato são os acordes que a gente aplica, né? Quando a gente vai tocar as músicas de modo geral, né? Então, falando sobre os modos, a ideia que a gente tem que sempre ter é o seguinte, a gente tem uma tonalidade e essa tonalidade, como eu pontuei aqui, né, falando sobre tônica ou a nota principal, a gente inicia a escala nela, né, e aí a gente tem a escala, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então eu tenho a escala de Dó a Dó, é uma escala natural, né, chamada de atônica, porque essa escala eu posso pensar em tonal, né, ou maior ou menor. Agora, quando a gente pensa nos modos, aí eu não estou pensando em maior e menor, embora tenha modo maior e modo menor. Só que a ideia é o seguinte, o modo jônio, eu tenho, no caso aqui, na tonalidade de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E eu tenho os acordes. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si menor 7, bemol 5.
Agora, esse mesmo centro tonal, eu posso iniciar ele partindo do acorde de Ré menor. Eu mudei só a tônica. Então eu posso, por exemplo, iniciar tanto a escala, né, quanto o centro tonal em acordes, né, porque é uma organização, ou eu estou ordenando aqui os acordes em escala, né, colocando eles em uma ordem. Então eu tenho aqui primeiro grau, isso no modo dórico, né? Então é o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então quem passou a ser primeiro grau é o Ré, ao invés do Dó. Só que eu ainda estou na escala de Dó. Essa que é a ideia, né? Eu simplesmente mudei a forma dos intervalos da escala. Basicamente isso. Então, enquanto aqui estava tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, agora no modo dórico eu altero, né? Porque do Ré para o Mi eu tenho tom, do Mi para o Fá, semitom. Então eu já começo assim, né? Tom, semitom, aí depois tom, do Fá para o Sol, tom, né? Do Sol para o Lá, tom, Lá para o Si, tom, e Si para o Dó, semitom, e Dó para o Ré, tom novamente. Então eu mudei esses intervalos, né? E obviamente isso aí interfere nas notas características desse tipo de acorde e vai interferir também nas notas de tensão, né? Então as notas de tensão são sempre aquelas que sobram, né? No caso, você tem uma escala, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Dentro dessa escala, o que acontece? Nós temos a tétrade, né? Que é o tônica, terça, quinta, sétima. Em relação ao Ré, é o Ré, Fá, Lá, Dó. Nós temos aí o Ré menor com sétima, né? A gente pode tocar na primeira região, né? Ou na terceira região, ou em qualquer outra região. Nesse caso aqui a gente utiliza a primeira. Então temos aí um Ré menor com sétima, beleza. Agora a gente precisa fazer um Ré menor com sétima e colocar notas de tensão. Lembrando o seguinte, a nota que a gente vai evitar é sempre aquela que está de forma intervalar meio tom em relação à nota de acorde, né? Ou seja, eu tenho Ré, Fá, Lá, Dó. Dentro da escala, a segunda aqui, ó, Ré, Mi, do Mi para o Fá eu tenho uma distância intervalar de meio tom, né? O que significa que eu não vou tocar esse Mi dentro do acorde, né? Eu não vou colocar, por exemplo, um Ré menor com sétima e nona para o modo dórico, né? Obviamente eu poderia fazer, só que aí, é claro, eu preciso entender das regras para eu poder quebrar essas regras, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai utilizar a quarta nota, que é o Sol, né? Que é um intervalo que a gente pode pensar nele como 11ª, se a gente tocar uma oitava acima. E quando eu digo uma oitava acima, é o seguinte, esse aqui, ou essa aqui, é a nota Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Aqui também é um Ré. A diferença desse Ré para esse Ré, a gente chama de uma oitava, né? Ou seja, esse aqui está mais grave, esse aqui está mais agudo. Consequentemente, uma oitava acima, né? Ou seja, mais agudo. É a mesma nota, só que uma oitava acima. Então, é importante a gente pensar dessa forma, né? Por quê? Quando a gente vai tocar um acorde e adicionar essa nota de tensão, por exemplo, a quarta, né? Eu tô aqui, eu vou fazer aqui uma pestana na casa 5, né? Eu tenho aqui o Ré menor com sétima. Agora, eu vou adicionar a 11ª, que é a nota Sol aqui. Então aqui eu tenho Ré menor com sétima, Ré menor com 11ª. Então, é um exemplo de música, né, que utiliza esse tipo de acorde, né, com nota de tensão, 11ª, ó. Então aqui, de cara, a gente utiliza acorde com 11ª e volta para o acorde com sétima e depois de novo. E aqui também, ó. Né? Então quando eu penso nesse acorde menor aqui, eu tenho esse padrão. E quando é um acorde maior, eu penso nesse outro padrão. Então, esse tipo de acorde aqui é extremamente usual e interessante de aplicação, né? Agora, é claro que quando eu falo sobre notas de tensão, eu sempre vou levar em conta a escala, né?
ou seja, as notas do acorde e as notas que sobram, né? E aquela nota que estiver numa distância intervalar de meio tom em relação à nota de acorde, aí o que eu vou fazer? Eu vou evitar essa nota. Ah, eu posso adicionar? Posso tocar? Pode sim. É claro que é importante entender o contexto que você está tocando, né? Porque o cromatismo ele é sempre bem-vindo quando é de forma consciente. Quando você não tem a consciência técnica, né, para a aplicação do cromatismo ou essas notas de tensão, aí realmente é um problema, porque pode soar feio, né? Pode não trazer uma sonoridade tão interessante na hora da aplicação. E é claro que, como eu falei, toda regra ela existe exceção ou exceções, né? Então, não quer dizer que eu falei, olha, essa nota é evitada, que você não vai tocar ela ou não vai inserir ela dentro de um acorde, né? Por exemplo, fazendo aqui um Ré menor com sétima e nona, né? No caso aqui, o Dó e o Mi, as notas de tensão, a tônica e a terça menor. É um acorde extremamente usual aqui, né? Porém, nesse primeiro momento, né, o que eu estou passando é exatamente isso para ficar claro que existem notas para cada modo que são notas evitadas, né? Então, a tensão 4 eu toquei ela como 11ª porque eu oitavei, né? Toquei uma oitava acima. E aí depois eu tenho a sexta, né? Que aí eu posso pensar em 13ª ou em sexta mesmo, né? Em relação ao Ré, eu posso pensar, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O Si, eu posso tratar ele como uma sexta, né? E aí dentro desse aspecto aqui de tocar tônica, terça menor e aqui uma sexta e depois uma nona, eu posso ter esse tipo de acorde aqui, com essa sonoridade, sexta e nona. Menor com sexta e nona, né? Então, dessa forma, eu começo a construir os acordes, né? A formar os acordes a partir das informações que eu tenho das cifras, né? Cifra, como eu já falei, é uma nomenclatura, né, que a gente utiliza para tocar o violão. De modo geral, né, a forma mais simples de se tocar ou de se fazer uma leitura de uma música é pela cifra, né? Então você tem primeiro a letra, depois você tem caracterizando se o acorde ele é maior ou menor, né? E obviamente se ele for alterado, né, um acorde alterado sustenido ou bemol, ele vem primeiro cifra, depois a alteração, e aí depois se ele é maior ou menor e as notas de tensão, né? Então é muito comum você observar acordes assim, né? Então, por exemplo, um Ré menor com sexta e nona, que foi o que a gente acabou de fazer, né? Esse mesmo acorde, né, por exemplo, eu posso voltar meio tom, aí seria um Ré bemol menor com sétima e nona, mais um Dó menor com sétima não, com sexta e nona, né? Aqui um Ré bemol menor com sexta e nona, né? E aqui um Dó menor com sexta e nona. E da mesma forma, né? Se eu andar à frente, um Ré sustenido menor com sexta e nona, mais um Mi menor com sexta e nona e assim por diante. Bom, então é importante dar continuidade entendendo que são 7 modos gerados pela escala maior, assim como eu já falei, né? Jônio, dórico, frígio, que é o que a gente vai ver agora, depois lídio, mixolídio, eólio e lócrio. E aí já abrindo um parêntese falando o seguinte, nós temos os modos maiores e os modos menores, né? E no caso do lócrio, que é o 7º, né? A gente pode tratar como o meio diminuto, né? Que ele é oriundo desse acorde menor 7 bemol 5, né? Então os intervalos, né, na construção da escala acaba gerando isso aí. Então, pensando no modo frígio, nós temos aí, na tonalidade de Dó, né, o acorde de Mi menor com sétima. Então, dentro da escala, né, se a gente pensar no Mi menor com sétima, ou poderia ser só um dedo aqui, utilizando essa nota, essa corda solta Ré como um sétima, né?
mas eu vou tocar ela oitava acima aqui. Então aí, Mi menor com sétima, né? Tem várias formas, né, de se fazer os acordes, assim como eu já falei. O que é importante é entender essa colocação, né, de cada uma dessas notas dentro da escala e dentro do acorde. Então, as notas do acorde, do Mi, né? Então, pegando aqui a escala de Dó, né? E iniciando pelo Mi aqui, então eu tenho Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Beleza, temos aí o acorde de Mi menor com sétima, né? Tendo em vista que o jônio é maior, o dórico menor, o frígio menor, o lídio modo maior, mixolídio maior, o lídio maior, como eu falei, tendo em conta os modos maiores, né? O jônio, lídio, mixolídio, e os modos menores, dórico, frígio e eólio, né? E o sétimo grau meio diminuto, né? O modo lócreo. Então, pensando da seguinte forma aqui, temos a tétrade do acorde, né? Que é o Mi, Sol, Si e o Ré, né? Que são notas naturais, nenhuma com nota alterada, né? Até então, porque estamos em Dó, né? No centro tonal de Dó, na escala de Dó maior, ou seja, todas as notas que a gente vai montar esses acordes são notas naturais, nenhum sustenido, nenhum bemol, então tudo certo, mais tranquilo de fazer. Então, no acorde do Mi, nós temos aqui Mi, Sol, Si, Ré, né? A tétrade, né? Só que aí, a nota Fá, né, que a gente pode tratar como segunda, né, ou nona, se a gente tocar oitava acima, né? Depois, o Sol, que é a terça, o Lá é a quarta. E aí também é a mesma ideia, né? Se eu pegar a quarta e oitava, eu tenho 11ª. Aí o Si é a quinta, o Dó é a sexta. Nesse caso aqui, uma sexta menor, né? Ré, eu tenho uma sétima e aí eu volto no Mi, que é a tônica. Então eu tenho as notas que estão fora do acorde aqui. No caso, a segunda, que é o Fá, que eu posso utilizar como uma nona. Mas aí qual é o problema? Ela está meio tom em relação à nota de acorde, ou seja, a tônica. Então é uma nota que não vai soar interessante, né? Então eu vou ter que evitar. Aí depois eu tenho o Lá, né? Que é a sexta em relação ao... que é a quarta em relação ao Mi, né? A sexta em relação ao Dó. A quarta em relação ao Mi, que eu posso tocar a oitava acima e virar uma 11ª. Então, para o acorde, né, do terceiro grau, né, ou terceiro modo, né, que é o frígio, para a gente é interessante, né, utilizar a quarta. Então, um Mi menor com sétima e 11ª, né, ou só com 11ª funciona bem. E depois a gente tem a sexta, né, que é o Dó, né, bemol 6 aqui. Só que qual a ideia? É a mesma. O Dó está em relação ao Si meio tom, né? No caso, Si é o quinto em relação ao Mi, nota de acorde, e aí o que acontece? A gente tem que evitar. Então, nesse modo, a gente tem duas notas evitadas, né? Que é o sexto grau, que são, né, o sexto grau e o segundo grau, né? Então, o Fá e o Dó a gente vai evitar, a gente não vai aplicar essas notas de tensão. Então, só resta realmente para a gente, dentro desse modo aqui, no caso, pensando em, por exemplo, com sétima e 11ª, né, que é a quarta oitavada. Então, eu tenho aqui um Mi com 11ª e o Mi com sétima. Mi menor com sétima. 11ª, como eu já falei, se a gente pegar aqui Mi, Fá, que é a segunda, Sol, terceira, Lá, quarta. Ok, o Lá tá aqui, né? Eu vou tocar ele oitava acima. Então, se eu vou montar um acorde com 11ª em relação aqui ao Mi menor com 11ª, eu tenho que pensar na tônica, que é o Mi, né? Depois eu tenho que pensar na terça dele, que é o Sol,
Então eu posso pensar aqui Mi, Sol, posso pensar no Si, da corda solta, e na 11ª que é o Lá. Então eu poderia fazer Mi, Sol, Si e o Lá. Obviamente não é usual isso aqui, né? Mas você pode utilizar, né? Mais usual do que aqui eu estou utilizando corda solta. Montando o acorde a partir dessas informações. Então é importante você entender quais são as notas de acorde, ou seja, as tétrades, né, ou a tríade principalmente, né, e depois acrescentando essa 7ª, saber as notas que sobram, né, dentro da escala e depois utilizar essas notinhas que sobram aí, observando e aplicando essa ideia, né, de distância intervalar, né, entre notas de acorde e montar os acordes, né, característicos de cada modo. Então nós fizemos aí jônio, dórico, frígio. Agora o modo lídio. O modo lídio é a mesma escala de dó, só que partindo do 4º grau, né? A nota Fá. Então se eu pegar aqui a ideia, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Ok, então o legal desse modo aqui é que não tem nenhuma nota que é evitada, porque nenhuma está em uma distância intervalar de meio tom em relação à nota de acorde. Então você pode colocar todas as tensões nesse modo, né? Então, por exemplo, eu posso tocar o Fá em tríade ou tétrade aqui, eu vou utilizar esse que é mais simples, né? O Fá com a 7ª. E aí eu posso pensar nesse acorde, né, com o Fá com 7ª maior e nona, eu vou tocar em outra região, por aqui, por exemplo. Eu posso pegar aquela mesma ideia, né, do Dó com 7ª maior e nona, eu posso tocar aqui. Posso tocar um Fá com 6ª e nona, né? Posso tocar um Fá com 7ª maior nessa região, né? Então posso alternar isso aí. E aí, quais são as notas de tensão em relação ao Fá? Aí você pensa, né, dentro da escala, né, de Dó aqui, mas partindo do Fá, então eu tenho Fá, Lá, Dó, Mi. Então essas são as notas do acorde de Fá 7ª maior, né, que é Fá, Lá, Dó, Mi. Então temos isso. Fá, 7ª maior, a tétrade, e as notas que sobram são sempre aquelas, né? No caso, 2ª, 4ª e 6ª, né? Se a gente pensar na 4ª, 8ª acima, ela vira 11ª. Se eu pensar na 2ª, 8ª acima, ela vira nona. E se eu pensar na 6ª, 8ª acima, 13ª, né? Quando a gente sempre pensa 8ª acima, a gente está pensando em intervalo composto, né? Sempre que excede 1/8, esses intervalos deixam de ser simples e passam a ser intervalos compostos, né? Então, eu estou falando sobre isso, inclusive desde de algumas aulas, né, passadas, porque tudo isso aqui, como eu falei, é um assunto que é gradual, né? Você depende desses assuntos aqui para entender de forma mais clara como soa, né, cada modo, né? Cada modo tem a sua sonoridade característica e bem específica, né, de forma prática. Mas é importante, é claro, falar sobre isso de forma teórica e aplicada, né? E aí depois num segundo momento, onde você começa a realmente entender de forma mais clara, tocando e ouvindo as músicas, né? Lembrando que a música é uma linguagem, né? Então, no primeiro momento você aprende a ouvir, né? E você já começa a tocar, às vezes erra, às vezes acerta, e depois, no segundo momento que você já está tirando o som do instrumento, aí sim você começa a entender toda essa linguagem, essa decodificação, né, para essa parte mais literária da coisa. Mas de forma prática aqui, né, como eu já estou passando e a gente agora já viu o modo lídio e vamos para o mixolídio, é tocar uma escala partindo de várias tônicas, né, do mesmo modo que o Caged faz. Então vamos pegar como referência aquelas 5 digitações, né? Digitação 1, digitação 2, digitação
digitação 3, digitação 4, digitação 5, né? Então, 5 digitações. Eu estou tocando na mesma tonalidade, porém partindo de locais diferentes. Essa que é a sacada, né, do Caged. Então, por exemplo, quando eu toco aqui, iniciando com a corda solta Mi, eu estou tocando aqui o modo frígio. Mi menor aqui. Quando eu toco partindo do Sol aqui, a mesma escala, aí eu estou pensando no mixolídio, que é o que a gente vai ver agora. Depois, quando eu penso no sexto grau aqui, ó, partindo do Lá, aí eu estou tocando eólio, e quando eu toco no sétimo grau aqui, no Lócreo, e depois na casa 10 aqui, partindo da nota Ré, no dórico, que a gente já viu. Então, assim, o Caged, na verdade, ele auxilia a gente em não ter que decorar tantas notas ou tantas escalas, tendo em vista que com 5 digitações você toca todas as tonalidades, pensando em modos também, você acaba tocando todos os modos, né? Tanto maior quanto menor. E essas 5 digitações valem para todos os modos, né? Porque a gente vai perceber isso aí, que quando a gente começa a alterar ou alternar isso aqui de tonalidade, você vai ver que sempre são essas 5 digitações, né? Então, por isso que é extremamente importante, ou são extremamente importantes essas 5 digitações. Então, agora, falando sobre o modo mixolídio, a ideia basicamente é pensar no acorde Sol, só que pensando na tétrade, né? Com o acorde com sétima, né? Então aqui, Sol com sétima. E aí é claro que eu estou fazendo aqui com pestana, e aí de repente você pergunta, bom, mas esse acorde a gente não viu. Ok, mas a gente já falou sobre a pestana, aonde o shape de Mi, quando eu toco ele uma casa à frente, vira a nota Fá, mais uma, Fá sustenido, mais uma Sol. E para ser com sétima, eu só tiro meu dedo 4. E aí eu tenho Sol com sétima. Do mesmo modo que se eu voltar, um Sol bemol com sétima, Fá com sétima, Mi com sétima, e da mesma forma se eu ir à frente, né? Sol com sétima, Sol sustenido com sétima, Lá com sétima, Lá sustenido com sétima, Si com sétima e assim por diante. Isso aqui também já foi falado. Então é importante que você entenda de fato isso e aplique, né? Então, falando agora do modo mixolídio, a ideia basicamente ela é a mesma do jônio, né? Que a gente tem aqui Sol, Si, Ré, e aí ao invés de ser Fá sustenido vai ser um Fá natural, porque a gente está pensando nele como 5º grau da escala de Dó, né? Então, Sol, Si, Ré, Fá. E aí, a gente tem Sol, Si, Ré, Fá, as notas do acorde, né? Depois nós temos as notas que sobram, né? Sempre a segunda, né, que a gente vai tratar como nona, a quarta e a sexta, né? A quarta a gente pode tratar como 11ª, né? A gente pode tratar também a sexta como 13ª, mas nesse caso eu já vou adiantar o seguinte, que o 4º grau ele também é evitado, né? Por quê? Então, se eu pensar aqui, ó, Sol, Si, Ré, Fá. Então aqui eu tenho Sol, Si, que é a terça. Aí eu tenho a quarta, que é o Dó. Ele está meio tom de distância intervalar em relação à terça. Então eu não posso tocar essa nota aqui dentro do acorde, porque senão eu descaracterizo esse acorde. Então é importante lembrar que no modo mixolídio, assim como no modo jônio lá, a quarta é evitada, basicamente. E aí você tem a tensão 6, né, que você pode chamar de 13ª, e a tensão 2 aí, que você pode chamar de nona. Então você pode tocar já, né, é claro, além, né, do Sol 7, que a sétima já faz parte do acorde, você pode acrescentar uma nona, né,
e pode acrescentar uma 13ª, né? Então, por exemplo, um Sol com 7ª e 13ª. Então, e pode acrescentar, como eu falei, a tensão 9, né? Então, a tensão 9, se você for pensar nela dentro da escala, é a 2ª nota, só que oitavada. Então, ou seja, quando você está tocando aqui um acorde Sol, e aí você vem e coloca a notinha Lá, e aí você tem um Sol com nona. Então, bom, agora partindo para o modo eólio, né, do 6º grau, né, se a gente pensar em Dó, a escala partindo da 6ª nota, que é a nota Lá, ou, no nosso caso, que a gente está tratando de acorde, o acorde Lá menor, né, na tonalidade de Dó. Beleza. Então, se a gente pensar agora, esse modo aqui ele é um modo menor, né? Tendo em vista que tem as notas dentro do acorde, né? Lá, Dó, Mi, Sol. Então, tônica, terça, quinta, sétima. Lá menor com 7ª, né? E aí, a mesma ideia, né, dos outros. Sempre vai sobrar 2ª, 4ª e 6ª. 2ª, 4ª e 6ª. Dentro dessas notas aí, a gente observa quem tem uma distância intervalar de meio tom em relação à nota de acorde, né? Então, por exemplo, Lá, Si pro Dó, né? Então, ou seja, essa nona, ela tá meio tom de distância intervalar aqui para a terça. Então, já vou excluir, obviamente, porque ela tem meio tom, né? Essa é uma regra inicialmente, né? Então, ela é uma regra básica. Então, essa nona aqui não vai entrar nesse acorde de 6º grau, né, do 6º modo, né? Então, Lá, Dó, Mi, e aí interessante porque eu vou ter aqui um Fá, né? A mesma ideia, né? Tem uma distância intervalar de meio tom em relação à quinta, né? Ou seja, a 6ª aqui também vai ser evitada. Então, olha que interessante, né? A gente evitou aqui a 4ª, evitou a 6ª, né? Então, Lá, Dó, aliás, a gente não evitou a 4ª, a gente evitou a 2ª, né? Que é o Si em relação ao Dó, né? Então, Lá, Dó, evitou o Si, que é a nona ou 2ª, né? Depois, a 5ª, o Mi aqui, a distância para a 6ª é de meio tom, então evita também. E depois a gente tem uma 7ª, né? Agora, aí entra a questão, né? Lá, Dó. A gente não tocou a 2ª, porque é evitada. Mi, a gente não vai tocar a 6ª, porque também é evitada, tem meio tom. Só que a gente tem o Ré, que é uma 4ª, e a gente pode tocar ela como 11ª, né? Então é um acorde menor, que é um acorde bonito pra caramba esse aqui, né? Então temos aí um acorde menor com 11ª, né? Isso do modo eólio, né? Do 6º grau, ou seja, eu tenho uma nota de tensão apenas, a 11ª, né? Tendo em vista que a 2ª é evitada pela distância intervalar de meio tom, né? Em relação à terça, e a 6ª, a mesma coisa, né? A distância intervalar em relação à quinta, né? De meio tom. Basicamente é isso. E aí, partimos para o 7º grau, né? Que é o lócreo, aonde a gente tem um acorde que é até muito parecido, né? Aqui se a gente pegar, por exemplo, esse Lá menor com 7ª e 11ª e andar o dedo 1 aqui uma casa à frente, aí eu já tenho um Lá menor 7 bemol 5, muda completamente a ideia, né? Então aqui no caso do Si, ó, Si menor 7 bemol 5, modo lócreo, partindo aqui da 7ª casa, né? O Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Temos aí
o modo lócreo. E nesse modo a ideia é a mesma, né? Se você perceber, de modo para modo é sempre a mesma coisa. Você tem tônica, terça, quinta, sétima, aí sempre vai sobrar segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, né? E dentro dessas você observa essas notas, a distância intervalar em relação à nota de acorde, né? Então se eu pensar, por exemplo, no acorde Si, eu tenho aqui Si, Ré, que é uma terça, né? Aí o Fá, a distância aqui, ela é, se eu for pensar, né, no Si, ela é uma quinta diminuta, um bemol 5, né? Porque ela não é uma quinta justa, igual aos outros acordes, né? A distância intervalar. Então eu tenho aqui Si, Ré, Fá, e aí eu tenho depois um Lá. Si, Ré, Fá, Lá. As notas do acorde, né? Bom, e aí, obviamente, a segunda, se eu pensar Si, Dó, eu tenho o Ré que é a terça. Agora, é interessante que essa segunda, ela está meio tom, né, de intervalo em relação à tônica. Então eu já vou descartar ela, eu não vou colocar ela como nota de tensão. A distância intervalar, seguindo aquela regra, né, sempre que houver uma nota com a distância intervalar de meio tom em relação à nota de acorde, eu evito ela. Então, o Dó está fora, né? Então, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, e aí eu tenho a quarta aqui também, né? Que é uma nota que está uma distância intervalar de meio tom em relação à quinta, vou evitar também, né? Então, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Esse Si aqui, esse Lá em relação ao Si, é sempre importante a gente pensar, né? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ele é uma sétima. Ele já, no caso aqui, faz parte do acorde, né? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Essa sexta aqui é um Sol, né? E esse Sol aqui, como sexta, eu posso aplicar ele como sexta ou 13ª, oitavada, né? Que é a única nota que não é evitada dentro desse modo lócreo, porque ela não está uma distância intervalar de meio tom em relação à nota de acorde. Basicamente é isso, né? Então é importante entender só essa formação das notas de tensão. E aí, o que a gente vai fazer agora, o próximo passo, né? Óbvio, eu falei tudo isso, falei sobre os 7 modos, né? São 2 aulas já falando sobre isso. E agora, de forma prática, a gente vai começar a colocar alguns acordes mais usuais com nota de tensão. E aí eu vou falar quais são os acordes, a gente vai tocar alguns clichês harmônicos já com esses acordes de nota de tensão e já inserindo também as inversões, né? Que a gente já viu, inversão de primeiro grau e de segundo grau, né? As inversões são a formação do acorde onde a gente altera a nota mais grave. Basicamente é isso. Então agora de forma prática a gente vai tocar alguns acordes, alguns clichês harmônicos. Então vamos lá. Bom, então agora os acordes que eu vou tocar aqui já com notas de tensão são os seguintes. São acordes simples, né? Usuais que a gente já toca. Então eu vou fazer aqui um clichê assim, Sol. Eu vou utilizar um Sol com nona também. Depois o Ré com nona. Então levando em conta o seguinte, ó, o acorde é Sol. Como meu dedo 1 aqui, ó, na corda 3 na casa 2, é um Sol com nona. Aí eu vou pro acorde Ré. Se eu levanto meu dedo 2 e toco essa corda Mi solta, Ré com nona, né? Beleza. E aí agora, depois desse acorde, eu vou pro Dó com nona também, né? Tendo em vista que meu dedo 3 aqui, ele já está fazendo aquela função, né, que eu já falei sobre dedo guia e dedo pivô, né? O dedo pivô é aquele que faz parte de um acorde e permanece no outro. Então, para tocar aqui, ó, Sol com nona,
aqui o clichê é bem simples, né? 1, 5, 4. É um clichê extremamente usual, várias músicas são tocadas dessa forma, levando em conta que as músicas nem sempre utilizam apenas um clichê, né? Você vai utilizar, às vezes, 3 ou 4, dependendo da música, né? Então, assim, se a gente pensar em acordes, é sempre interessante a gente colocar as notas de tensão. E aí entra agora um parênteses para ficar de uma forma bem clara. É importante entender o seguinte, quando você está tocando um acorde, você tem uma função desse acorde, né? Se ele é primeiro grau, segundo, terceiro, né? Quarto, quinto, sexto ou sétimo. Nesse caso aqui, eu estou pensando na tonalidade de Sol. Então, o Sol ele é o primeiro grau, né? Então, o primeiro grau é o modo jônio. Quais as notas de tensão que eu posso colocar? Então, isso eu já falei na aula anterior. E aí depois, óbvio, nessa aula eu falei sobre o dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e locro. Cada modo você tem as notas de tensão. Então, é muito comum, na hora de tocar, você acrescentar notas de tensão para ter uma sonoridade mais interessante, né? Então, por exemplo, eu coloquei nona, agora eu vou colocar uma sétima maior, né? No mesmo acorde Sol, né? Na mesma ideia. Já muda completamente a ideia do acorde, né? Simplesmente uma notinha, né? Mesma coisa, você está tocando Ré. Notas de tensão são notas que te possibilitam, né, criar a ideia da linha melódica ou melodias paralelas, né, à melodia principal. Então, por isso é interessante entender cada acorde e as suas notas de tensão, né, e principalmente entender as funções do acorde ou dos acordes, né. Então, quando a gente fala sobre a harmonia funcional, a gente sempre está pensando nisso, né, primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E óbvio que eu estou limitando apenas a esses 7, pensando nos modos gerados pela escala maior, né? Então eu não estou pensando mais em tonalidade maior ou menor, e estou pensando agora em modo maior ou menor, né? Ou as funções, né? Ou seja, o Dó, ele é um acorde que pode ser primeiro grau dentro da escala dele, entretanto ele pode ser quarto grau da escala de Sol. Então, por exemplo, se eu toco aqui o acorde Dó e toco o acorde Sol e eu fico só em Dó e Sol, eu não consigo determinar a tonalidade da música, né? Para isso acontecer, eu teria que saber o próximo acorde, né? Porque dentro de uma organização, né, de centro tonal, de acordes, é que vai determinar. Por exemplo, se eu toquei Dó, Sol e o próximo acorde é um Ré, esse Ré maior, ele faz parte do centro tonal de Sol e não de Dó. Portanto, eu penso nesse acorde aqui como quarto grau. Mas, se por exemplo, depois do Sol eu for para o Ré menor, né? Então eu vou tocar as duas ideias. Então primeiro aqui, Sol, Dó, Sol, Ré maior. E voltei para o Dó, beleza. Aqui, embora eu esteja começando em Dó, a música ela está em Sol, porque eu passei por um acorde que tem uma nota sustenida aqui, né? O Fá sustenido, que é o Ré. Agora, se eu tocar da seguinte forma, Dó, Sol, Ré menor, aí agora esse Ré menor aqui fala para mim que, bom, eu estou na tonalidade de Dó. Por quê? Os acordes, todos eles são formados por notas naturais, né? E essa ordenação aqui, eu toquei primeiro grau, quinto grau, depois segundo grau e voltei para o primeiro. Agora, esse Dó também, ele pode ser quinto grau pensando no centro tonal de Fá, né? Então, por exemplo, se eu estou tocando aqui Dó, Fá, Dó, Fá,
isso aqui para mim ainda não diz qual é a tonalidade. Porém, se eu estou tocando Dó, Fá, e aplico um Si bemol e volto para o Dó, aí já caracteriza a tonalidade de Fá. Então, sempre, né, para caracterizar essa tonalidade, né, do centro tonal que eu estou tocando, eu preciso de no mínimo 3 acordes, né? Isso pensando nos acordes maiores, né? Se eu for pensar em acorde menor, pode acontecer de não ficar claro ainda, aí eu vou precisar de mais acordes, né? Então, sempre que toco o primeiro, quarto e quinto de cada centro tonal, facilita esse processo para identificar a tonalidade, né? Por exemplo, essa ideia que eu falei sobre Dó, Sol, Ré menor, né, quando eu toquei aqui Dó, Sol, Ré menor, caracteriza a escala de Dó porque o Sol faz parte, é um quinto grau, e o Ré menor faz parte, que é o segundo grau, e voltou para o primeiro. Mas o que acontece? Se eu toco Dó, toco Fá e toco Ré menor. O Ré menor, ele faz parte do Dó, que é o segundo grau, né, do Dó, mas o Ré menor também faz parte do Fá, que ele é o sexto grau. Então, nesse caso aqui, eu não conseguiria falar qual tonalidade. Ela poderia estar em Fá ou poderia estar em Dó, porque o Ré menor faz parte dos dois. Então, eu teria que colocar um terceiro acorde para eu poder falar que, de fato, eu estou em uma tonalidade específica. No caso, por exemplo, se eu coloco Mi menor, aí eu já mudei toda a situação. Por quê? No caso do Fá, o Mi, ele não é um Mi menor, né? Ele é um Mi menor 7 bemol 5, por se tratar de sétimo grau. Então, por isso que centro tonal unido, né, dos modos e essas funções de acorde fazem a gente entender de forma mais clara a questão das tonalidades, né? Então, quando você ouve uma determinada música, um determinado clichê harmônico, você começa a identificar, porque a parte sonora começa a ficar mais clara. Então, essas regras todas que eu falei, é claro que você não vai aprender isso do dia para a noite ou decorar de um dia para o outro, né? Isso aí, óbvio que vai levar um tempo. E qual é a melhor forma de estudar? Um por um, né? Então, você fragmenta o seu estudo. Então, pega ali o modo jônio, né, a aula, pausa, volta, repete quantas vezes necessário, anota tudo o que eu falei e começa a aplicar de forma prática e entender os acordes do modo jônio. Feito isso, vai para o modo dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócreo. Em paralelo a esse estudo, pega a aula dos modos gregos e adiciona os clichês harmônicos, que a gente já viu, né? Então, 1, 5, 6, 4, 6, 4, 1, 5, entre outros, né? Então, pensando dessa forma, você começa a agregar o conhecimento e conectar um ao outro, né? Óbvio, como eu falei, é gradual, né? Uma coisa vai dependendo da outra. Se você não souber, por exemplo, as tríades, as tétrades, dificilmente você vai saber montar o acorde e colocar as notas de tensão, né? Sempre um chamando o outro. Por isso que é muito importante esse estudo fragmentado, né? E depois, óbvio, pegando todas essas ideias, colocando os acordes, você tem a parte rítmica, né? Claro que também a gente não viu vários ritmos, mas nós vimos os ritmos necessários para você tocar as músicas que você tem interesse, né? Então é importante entender o seguinte: cada ritmo você vai fazer uma aplicação para um determinado centro tonal na hora de estudar, né? Ou de repente você pega um centro tonal e passa todos os ritmos e vice-versa, né? Às vezes você pega um ritmo e passa todos os centros tonais, né? Fazendo assim com que você desenvolva essa parte da mão esquerda e mão direita, né? É claro que você não vai pegar apenas alguns acordes e ficar treinando aquele mesmo ritmo ou os mesmos acordes ali o tempo inteiro. O interessante, como eu falei, é fazer um apanhado geral desse processo de estudo, né? Tendo em vista que o nosso curso tem muita informação, né? Ou várias informações aí de complemento, né? Uma complementando a outra e no final, obviamente, tudo agregando e chegando no objetivo, né? Que eu chamo de coroação do estudo, que é onde você começa a tocar as músicas,
né? Então, assim, como é um curso online, então é importante que na hora de estudar, de fato, você veja quantas vezes necessária a aula, né? Então você pode pausar, voltar ao vídeo, colocar em um andamento mais lento para entender aquilo que foi tocado, aquilo que foi falado, fazer algumas anotações e colocar em prática. Tudo isso é fundamental para o desenvolvimento técnico, musical, né? Seja rítmico, harmônico, melódico, né? Para entender de fato o instrumento e tocar o instrumento, e não só tocar algumas músicas, mas ter o domínio de fato do instrumento. Bom, então, dando continuidade a esse assunto, eu vou fazer algumas considerações e pontuar algumas questões que eu acho pertinentes, né? Tendo em vista que na aula 7 e na aula 8, a gente vai abordar conteúdos diferentes, mas que precisam desse background que foi passado até agora, para que de fato a gente consiga entender as próximas aulas e de fato concluir nosso curso da melhor forma possível. Então, algumas considerações, né? É óbvio, antes de a gente dar continuidade, né, em conteúdos diferentes, né, daquilo que a gente está vendo, né, porque até então a gente está focando bastante, né, nos acordes, nos modos gregos, no caged, né, nas escalas, na formação, na tríade, nas notas de tensão, né? Então, algumas considerações que são fundamentais. Primeiro, tecnicamente falando, né? Alguns acordes, né, quando a gente vai tocar, principalmente acordes com pestana, e isso aí foi falado, inclusive, em uma aula específica. Quando eu toco aqui, ó, eu preciso ouvir cada nota, né? E aí, é claro que o seu violão, ele vai ajudar ou te atrapalhar, né? Dependendo. Por exemplo, esse aqui é um violão com corda aço, mas ele está reguladinho, né? Utilizando aqui uma corda com a tensão um pouco mais alta, né? 0,12. Porém, está bem fácil de tocar, né? Bem baixo aqui as tensões, né? Das notas aqui. É claro que se o seu estiver um pouco alto aqui, óbvio que você vai precisar dar uma regulada, né? Em geral, os violões, né, tem um ferro aqui no braço de fora a fora chamado tirante, né? Que aí você pode regular com a chavinha, né? Na grande maioria tem, né? Até mesmo os violões um pouco mais baratos hoje em dia tem isso. De repente, se o seu acorde não, ou se o seu violão não tiver, né, esse tirante, né, isso vai dificultar para você fazer os seus acordes com pestana, né? E aí é interessante, de repente, pensar em um outro instrumento, né? Obviamente. Então, falei sobre a palheta, né? Questão alternada, ou quando você vai tocar o acorde, utilizar ela tocando nota por nota, né? Não espancar o violão, né? Mas tentar tirar o melhor som possível do seu instrumento, né? Levando em conta os acordes, levando em conta as notas de tensão, né? Tentando valorizar cada nota. Por exemplo, o acorde Ré. Eu não vou tocar essas notas de cima aqui, eu vou tocar a partir da quarta corda. Aí eu tenho um som mais interessante. Né? Bom, essas considerações aí são fundamentais na hora do seu processo de estudo, né? Falei sobre a pestana e aí você me pergunta, bom, mas e aí, qual a melhor forma de fazer essa pestana? Bom, se a gente observar esse capotrasto, né, ele acaba fazendo, né, muito parecido aqui com o dedo, né, a forma aqui, ó. Então, quando você coloca ele aqui, a função dele é exatamente isso, ó, de substituir a pestana, né? Nesse caso aqui, se você não vai utilizar o capotrasto, que é a ideia, né, de estudar, você vai usar o dedo 1 fazendo a pestana. Então é colocar o dedo mais próximo aqui do trasto, deitar ele aqui e ajustar os outros. E tocar, levando em conta o polegar aqui, né, naquele posicionamento, como se estivesse tirando a impressão digital. Porque esse tipo de acorde, né, com pestana, é extremamente usual e não tem como fugir desses acordes, né? Então é importante encarar realmente, né, levando em conta, como eu falei,
não forçar demais, né? Outra coisa muito importante, antes de iniciar o processo, né, de estar tocando, de estar estudando ali, começa a tocar as escalas cromáticas, né, daquela forma que a gente viu, né? Bem lento, né? E depois você vai acelerando. Bom, dessa forma você vai tecnicamente desenvolver a habilidade aqui na mão esquerda, na mão direita e ter uma fluidez na hora de fazer os acordes, né? E não ficar apenas estudando só os acordes. Então essas são as considerações que são de extrema importância para você entender, estudar e aplicar isso aí de forma prática. Então agora, para a gente encerrar essa nossa aula 6, né, eu vou passar um exercício que tem a ver com tudo isso que a gente falou, com tudo isso que a gente fez, né? E esse tipo de exercício, né, um pattern ou padrão, né, que a gente vai chamar de padrão melódico. Então eu vou pegar um fragmento do padrão melódico e aplicar, e aí você pode aplicar em todas as 5 digitações, né? É óbvio que nas próximas aulas a gente vai falar sobre padrões melódicos, essa parte de melodia um pouco mais elaborada, né? Então, a gente já dá essa pequena introdução aqui com esse exercício. E o padrão melódico é muito simples, né? Eu vou pegar aqui uma digitação, por exemplo. Digitação 3, né? Eu posso começar de baixo para cima, cima para baixo, posso pensar. Estou fazendo só o fragmento, né? E depois pode aplicar no geral. Então aqui, ó. Vou pegar nessas duas cordas primeiro. Então, óbvio, eu vou ter que fazer mais lento para você entender e pegar o fragmento. Vou fazer inicialmente nas duas cordas. Então, 1, 2, 3, 4. E aí eu volto à escala. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Posso pegar essa digitação aqui? Posso pegar. Então aqui eu estou tocando nessas cordas de baixo, mas eu poderia pegar nas cordas do meio aqui, né? Ou pegar um fragmento desse e tocar oitavando, né? Por exemplo, pegar aqui... para facilitar, né? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa digitação aqui 4, vou trocar o tom dela, né? Ou seja, tá em Si, eu vou começar aqui em Fá sustenido. Aí as notas ficarão assim, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Aqui, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. As mesmas notas, só que eu estou oitavando. Então...
isso é um tipo de exercício mais usual, por exemplo, para guitarra, né? Que você trabalha isso aqui. Porém, no violão a gente utiliza muitas técnicas e muitos elementos técnicos de guitarra também, né? Na verdade, o violão ele é uma guitarra acústica, né? Tecnicamente, tá a parte de corda, né? Palhetada, digitação, acordes, né? Muita coisa igual, né? O que vai mudar muito é o repertório, embora em alguns momentos ou outros a gente acaba tocando o mesmo repertório, né? Então, por isso que tecnicamente é muito parecido. É claro que a guitarra ela te possibilita uma facilidade a mais por utilizar um tipo de corda um pouco mais macia, né? A corda mais encostada no braço da guitarra do que propriamente do violão. Você não exige tanta força para fazer determinadas notas. Então, assim, é um pouco mais fácil de se tocar, de se tirar o som. E o violão, obviamente, é um pouquinho mais difícil porque tem uma tensão um pouco maior dependendo das cordas que você utiliza. Mas de modo geral é isso, né? Esse exercício ele fica como um bônus, né? Ele fica como um extra dentro desse processo, né? O nosso conteúdo ele fica por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.